Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como Vossa Excelência já sabe, é o programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos uma análise da semana que passou, tanto do ponto de vista económico como político, e tanto dos assuntos nacionais como estrangeiros. Ora, eu tenho uma novidade para si esta semana. Como sabe, o programa tem um painel de 2 comentadores fixos, que é o Jorge Marrão, que nos acompanha desde o início, e nos últimos anos fazíamos o programa com o Carlos Albuquerque. O Carlos Albuquerque, por motivos profissionais, afastou-se e nós passámos a ter o Jaime Nogueira Pinto, que está agora aqui à minha direita, mesmo fisicamente à minha direita. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar a Vossas Excelências as nossas parcerias, a saber, com a Prozis, também com a Blue Crow Fundos, e este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidade. Agora sim, vamos lá ao programa, sem antes, aliás, primeiro dar-lhe conta daquilo que é o menu desta semana. Vamos falar das presidenciais e vamos falar também dos caminhos para a política, naturalmente falando dos Estados, que vai ficar a cargo do Jaime Nogueira Pinto. Jaime, como convidado e pela primeira vez, quer começar? Sim, sobre o mundo. Exatamente. Eu prefiro falar do mundo do que aqui do local. Não, o mundo, enfim, vamos ter para a semana, não é? No dia 20. A tomada de posse de Trump. Eu acho que é um fenómeno muito interessante. Aliás, o Michel Onfray, que é um pensador francês, eu quase me atreveria, embora não goste muito de abusar do termo, chamar-lhe um filósofo, porque é de facto um pensador, enfim, não é um filósofo ao nível de um Heidegger ou de um Kant, mas é um pensador político muito interessante. E ele diz que, numa entrevista ao Espetáculo du Monde, ele diz que talvez o mais interessante desta eleição de Trump é que, tendo contra ele toda a comunidade académica, comunidade mediática, os opinion makers, os influencers, o star system, ele conseguiu ser eleito. E o Onfray diz que isso é muito positivo porque é um sinal de que os eleitorados, chamemos-lhe assim, o povo, já está a libertar-se dessa tutela, que é uma tutela muito importante, quer dizer, nas democracias liberais, nós de facto temos hoje em dia essa tutela mediática e académica que nem sempre corresponde, digamos, de facto reflete as opiniões populares ou as opiniões da chamada opinião pública. E, portanto, é mais a opinião que antes dizia-se a opinião que se publica, que em contrapartida à opinião pública. E, portanto, é de facto um fenómeno muito interessante. É um fenómeno, aliás, que se está a repetir pela Europa toda, não é? Porque estes movimentos chamados populistas... E não só na Europa, outros países do sim, mundo mas sobretudo na Europa e também nas Américas, não é? Portanto, onde é muito forte, de facto, esse impacto, e não é só ser forte localmente, é que depois digamos, internacionalmente, a gente, aliás, eu por vezes aconselho às pessoas a lerem na mesma manhã os títulos e a verem, por exemplo, uma série de publicações do Guardian, do Le Monde, do El País, do Público, e é mais ou menos a mesma coisa, é mais do mesmo. Bem, há algumas exceções, o Wall Street Journal... Sim, isso é diferente, quer dizer, se há uma resposta na América... Mas isso é um exercício que eu faço quase diariamente, Jaime. Eu assino uma série de publicações estrangeiras e normalmente vou ao Wall Street Journal e depois tento comparar com os outros. E de facto aqui é dos poucos onde há alguma moderação. O Wall Street Journal, o Telegraph... Sim, o Telegraph. O Frank... Os alemães, o Frankfurter Allgemeine também. Quer dizer, há algumas exceções, mas de um modo geral há uma dominância não só nos temas, e depois também ao silêncio. Aliás, há pouco estávamos a falar, eu estava aqui a falar com o Jorge, por exemplo, aqui ninguém em Portugal, pelos vistos o Camilo é a exceção, falou, mas de uma coisa que está aqui a acontecer ao lado em Espanha, que é aquele escândalo da família, da mulher e do irmão do primeiro-ministro Seixas. E até agora aqui não é como se não existisse. Não, e o ataque que está a tentar fazer, manipulando lei de justiça, precisamente para tentar safar a mulher. Acabarem com a ação popular. Uma vergonha. Que é uma coisa extraordinária. Quer dizer, feita à luz do dia,
sem qualquer... Quer dizer, é de facto, ou é um sinal de desespero, não é? Pode ser, mas de facto é um tipo de condutas, é como aquele Supremo Tribunal, o Tribunal Constitucional da Roménia, que também anulou. O homem agora vai à eleição e parece que na primeira volta, em vez de ter 23%, espera-se que tenha 40%. Não? Quer dizer, é de facto... Eu acho que há uma vaga de fundo... Mas acha que a vaga de fundo não é cíclica? Ou seja, a sensação com que fico muitas vezes é que isto demora algumas décadas para virar. É o ciclo dos 50 anos, não é? Pois. Podemos dizer que é o ciclo dos 50 anos. Talvez seja, quer dizer, por exemplo, em Portugal é o ciclo dos 50 anos, não há dúvida. O Estado Novo implantou-se em 26, caiu em 74, portanto lá estamos no tal ciclo dos... Na Europa os ciclos são mais rápidos porque houve as guerras, não é? As guerras também determinaram uma maior rapidez de ciclo. Mas agora está de facto... Ou seja, eu acho, aliás, ensinei muitos anos chamada ciência política, que eu tenho sempre algumas dúvidas se é uma ciência, mas pelo menos a história das ideias, a história dos movimentos políticos. E é curioso que nisso não há dúvida que normalmente as ideias que movem e que mudam o mundo nascem na contradição das ideias em que a sociedade foi governada e que correu mal, não é? E correu mal. E, portanto, as pessoas buscam uma alternativa. Estamos a falar é evidente, a partir da modernidade, a partir da revolução, a partir do tempo em que, digamos, passou a haver aquilo que a gente pode chamar não tanto democracia, mas liberalismo. Quer dizer, as sociedades do século XIX em que passou a haver uma intervenção dos governados, digamos. Não há assim a regime, é evidente. Estas coisas também se passavam, mas a nível da corte, a nível de... Sim. Quer dizer, não estavam propriamente... Embora, de facto, as próprias revoltas populares, por vezes, levassem exatamente os governantes a mudarem de caminho. Mas, a partir daí, normalmente o que nos acontece é que, vamos lá ver, a política chega às pessoas comuns através de quê? Pela economia, normalmente. Chega mais pela economia, chega àquilo... A ausência ou não do feel good como factor. Eles vivem, não é? Não é só a economia, é a própria sociedade, os costumes, etc. Tudo isso digamos, é o impacto da política na maior parte dos cidadãos. A gente vê isso, aliás, com aqueles livros que eram muito interessantes, que é a vida cotidiana no tempo, por exemplo, da Revolução Francesa. E a gente chega à conclusão que a maior parte dos parisienses, durante a Revolução, continua a ter a mesma vida que tinha no antecedente. Quer dizer, não deram muito por isso. Mas, quando corre mal, quer dizer, quando as pessoas começam a ser lesadas nas suas vidas, aumentam as dificuldades, aumentam a dificuldade de manter a família, de educar os filhos, etc., elas começam a rever e procuram, digamos, alternativas. Jorge. Bom, antes de mais, acho que é uma honra termos aqui o Jaime e connosco a fazer estas nossas conversas. E de uma nota pessoal, eu tive sempre ligado à área de economia e de gestão, mas comecei o meu gosto pela política com uma revista que o Jaime fundou. Eu era bem mais novo, muito mais novo, éramos todos muito mais novos, que era a Futuro Presente. 1980, e era uma revista um bocadinho fora, porque era tudo à esquerda, e a revista do Jaime era a revista que nos inspirava um bocadinho para quem estava a começar a tentar perceber um pouco mais de política. E, portanto, é um gosto, passado estes anos todos, podermos estar aqui. Eu estava a ouvir o Jaime e estava-me a pensar numa coisa que é o choque que o mundo hoje tem entre quem domina as ideias e quem tem a realidade pela frente. E eu acho que há uma espécie, isto é quase marxista, mas há uma superestrutura na sociedade que se divorciou dos problemas das pessoas. E por isso é que eu julgo que estes dirigentes que estão a aparecer agora, ditos populistas ou populares,
são, não confundindo, mas são dirigentes que estão por uma outra razão a perceber o que está a passar na base do terreno. Ou seja, estão a ficar um bocadinho cansados de uma bolha que se instalou, e essa bolha que se instalou, a pergunta, alguém a preparou? Provavelmente podemos depois também debater um bocadinho isso, mas é consequência de um conjunto de movimentos, dos movimentos, há pouco falávamos, neoconservadores na América, que tentaram exportar tudo para o mundo e depois com alguns resultados que nós agora estamos a assistir. São os movimentos ainda que vêm do reflexo da crise de 2008, são os movimentos que resultam de uma grande abertura dos mercados e de um crescimento brutal das grandes empresas globais que de repente pairam por cima dos problemas dos territórios das nações. E tudo isto torna muito mais complexa a política. E o que é interessante ver é que eu acho que há um conjunto de pessoas desta área que quer manter o status quo, apesar de estar a ser desafiado para a realidade. E eu acho que essas pessoas, por uma ou outra razão, ainda não quiseram perceber o fenómeno que lhes está a acontecer. Estão num estado de negação. E isso é muito evidente com o quê? E nós assistimos em Portugal com a eleição de Trump. A eleição de Trump é um exemplo fantástico, porque as televisões massacravam completamente o demónio Trump e tentavam entronizar a Kamala Harris. Como é que um país que, no fundo, é o garante, se quisermos, ou é o farol de uma parte significativa da liberdade no mundo, e então para a Europa e para nós, europeus, é relevantíssimo, faz uma votação e ficamos todos surpreendidos. Porquê é que isso aconteceu? E porquê é que não se percebeu isso? Se calhar, provavelmente, também os dirigentes do Estado Novo, também lhes aconteceu o mesmo. Esqueceram-se que o mundo estava a mudar e não acompanharam. Mas será só isso ou há aqui outro fenómeno que é as pessoas fazem a sua opinião, em vez de refletirem aquilo que preocupação que são das pessoas, o cidadão comum, interpretam elas a sua verdade como se fosse a realidade. Camilo, eu acho que isto ainda está-se a tornar mais grave, que é, há uma esquerda, que eu diria que é uma esquerda mediática, que a forma como fala é que já desconfia da democracia liberal. Pois. Porque já não gosta dos resultados. Claro. Ou seja, já começa... Claro. Nós temos um problema com as democracias muito populares, ou seja, com dirigentes populares, que é a impossibilidade deles imporem normas de longo prazo porque não querem enfrentar os eleitorados. Mas a verdade é que são os eleitorados que também vão criando os novos dirigentes, porque eles próprios fazem um movimento e dizem, pá, isto a gente já não quer mais disto. E, portanto, isto começou a ser um mantra político que está espalhado e que continuamos a negar todos os dias. Mas a negação é feita de formas mais estranhas. Com estudos encomendados, já falamos sobre isto, com manifestos produzidos assim do nada, com a universidade a produzir papers que são totalmente inúteis, porque eles próprios estão enviesados e dentro da comunidade científica, até são provavelmente uma parte deles mal interpretados, mas que a comunicação social regimentada apanha, tudo isto, e depois de repente aparecem resultados e dizem, mas o que é que se passou? Eu quando foi enfim, era das pouquíssimas pessoas, já em 2016 e agora continua a ser, que dizia duas coisas. Primeiro, que o Trump ia ganhar, ou podia ganhar, e segundo, que isto não era uma desgraça, quer dizer, não era uma catástrofe, não. A seguir às eleições, em algumas entrevistas, perguntavam-me exatamente se eu tinha ficado surpreendido. E eu respondi sempre, eu não fiquei surpreendido, mas quem vos lê, quem vos ouve e quem vos vê deve ter ficado muito surpreendido. Porque, de facto, eu acho que se criou também uma coisa que é perigosa, que é a ideia, fomos invadidos. Eu repito, aliás, hoje em dia muito isto, eu acho que há pessoas boas a servir causas más e há pessoas más a servir causas boas. Quer dizer, ao longo de muitos anos de vida e de olhar para as coisas, não tenho dúvidas que há isso. E, portanto, eu nunca tenho, digamos, um espírito
religioso ou um espírito de profunda maniqueísmo quando olho para as coisas, quer dizer, não procuro não ter, enfim, não tenho. Mas acho que a maior parte das pessoas, e sobretudo hoje na esquerda, perante este movimento, que é um movimento, enfim, talvez seja cíclico, talvez seja uma vaga de fundo, mas perante isso, acham que estas figuras são uma espécie de encarnação do mal. Sim, e são vítimas, nesse sentido, da sua própria propaganda. Portanto, eles acham legítimo usar todos os meios para impedir, digamos, porque é aquela ideia, ele vai acabar com a democracia, ele vai... E a partir daí fazem-se coisas extraordinárias. Por exemplo, os 34 processos do Trump é o mesmo processo. É um processo por cada cheque que ele passou àquela jovem de má vida com que ele esteve envolvido, numa altura qualquer, o que talvez de facto é capaz de não ser muito digno para o presidente dos Estados Unidos. Mas quer dizer, mas foi isso. E pronto, e foi. Ele depois, quer dizer, mas continua a repetir-se de facto. Uma criatura ter 34 processos, parece que são 34 processos todos diferentes. Não é o mesmo processo. José, mas pegando nesse exemplo, assim não me preocupa, por exemplo, aquele espírito que ele já deu em várias entrevistas, aquelas declarações de que vai perseguir os adversários políticos, isso não me preocupa. Usando inclusive a própria justiça. Não sei se ele vai ou não, quer dizer, eu acho que ele também ele em contrapartida, quando lhe perguntaram, por exemplo, como é que ele falava com pessoas que o tinham insultado, ele disse, eu se não falasse com essas pessoas não falava com ninguém, porque ele praticamente já foi insultado toda a gente. Já insultou. Quer dizer, ele é de facto uma criatura diferente, é uma espécie, eu percebo isso, que haja uma grande inquietação, eu percebo por vezes assim, só que essa inquietação de facto não é tão grande, porque de facto ele esteve 4 anos no poder. Passou-se assim alguma coisa de extraordinário. Não, mas não tinha o controle das 2 câmaras, não é? Mas eu não creio que isso Embora eu também acho que a gente exagera, porque como se viu no caso do Sr. Johnson, o Partido Republicano rebelou-se e quase não conseguiu. Sim. E não seguiu a orientação. Não, há ali, quer dizer, eu acho que a América, apesar de tudo... Continua a ter checks and balances. A América, apesar de tudo, continua... Aliás, eu tinha um grande amigo meu, morreu aqui há 2 anos, foi aqui embaixador do Frank Shakespeare, que foi aqui embaixador no tempo do Reagan. O Frank Shakespeare dizia-me sempre, a América não é uma democracia, é uma república. E é uma república. É uma república com coisas, por exemplo, da República Romana. Exatamente. Eu acho que tem muito isso. Quer dizer, nota-se no papel do Presidente. Nota-se no papel do Presidente, nota-se naquela questão, por exemplo, dos Estados, a ideia do Senado, onde um Estado mínimo como o Vermont tem tantos senadores, como um Estado gigantesco como a Califórnia. Para compensar. Nota-se exatamente naquelas preocupações que tiveram os Founding Fathers, que tinham de facto uma noção do poder e sabiam mais ou menos o que é que queriam e que de facto fizeram melhor ou pior, uma coisa que foi durando, não é? Com aditamentos, mas que dura e que se foi, digamos, adaptando ao tempo. Agora, não há dúvida que Trump... Agora, eu acho que Trump, pegando um pouco no que o Jorge estava a dizer, eu acho que Trump, como outros líderes destes nacional-populistas, é mais uma consequência do que uma causa. Eu acho que o que se deu foi que as classes políticas, mesmo a classe política conservadora, não quiseram pegar numa série de coisas que estavam a surgir novas, nomeadamente as consequências da globalização. Quer dizer, a globalização é um fact of life, não há dúvida que aconteceu e, quer dizer, vai desde terem-se inventado contentores até coisas técnicas em muitos casos. Agora, o globalismo passou a ser uma espécie de religião das elites, quer dizer, completamente de acordo. Passou a ser uma religião das elites. E essa religião das elites causou perturbações que eu já não diria que são apenas económicas, em muitos casos são morais, quer dizer, porque é uma espécie de imposição
por uma classe. Eu, aliás, estudei isso num livro que publiquei há uns anos, chamado Bárbaros Iluminados. Quer dizer, os tais iluminados querem impor os seus modos de vida a pessoas que não os querem. Quer dizer, é como exportar a democracia americana para o Médio Oriente. Foi um desastre, quer dizer. Porque as sociedades têm... Eu, por exemplo, eu acho que... Dizia sempre isso aos meus alunos. Eu acho que para haver democracia é preciso haver duas coisas. É nação e sociedade civil. Ou seja, nação no sentido que haja uma comunidade que se identifica com e que é, exatamente, que é a lealdade, é o povo, é o populus do romano do Maquiavel, não é? Portanto, a pátria no sentido livre, nação. E depois é preciso haver pessoas que vivem sem precisar do Estado e que dão empregos ou outras, etc. Porque se toda a gente depende do Estado, de facto, aí não é possível haver nenhuma espécie de... Mas há casos de sucesso de exportação do conceito de democracia. Mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão, por exemplo. Não é? O Japão, mas o Japão também depois... E a Coreia do Sul até. Mas o Japão, eles depois também... Mas a Coreia do Sul é um fenómeno interessantíssimo. Porque é um fenómeno na economia desde os anos 60, não é? Desde aquele ditador do Park. A economia cresce extraordinariamente, mas depois, desde que têm democracia política, os presidentes... Aquilo acaba tudo sempre na cadeia, não é? Mas o sistema funciona, apesar de tudo, é verdade. O sistema funciona, mas há uma série de presidentes e dirigentes que são julgados e vão para a cadeia, quer dizer, também é uma coisa... Agora, o sistema funciona, não há dúvida. O Japão, eu acho que o Japão tem uma capacidade, tem um mimetismo extraordinário, mas também adapta. O Japão, por exemplo... Na era Meiji, o Japão, numa rapidez extraordinária, conseguiu fazer o seu desenvolvimento económico com coisas que eu acho interessantíssimas. Por exemplo, os japoneses, quando fizeram a modernização das Forças Armadas, mandaram os marinheiros para a Inglaterra e os oficiais do exército para a Alemanha, ver se sabiam o que estavam a fazer. Quer dizer, se fosse o contrário, era um desastre absoluto. Não? Portanto, tinham de facto a noção. E fizeram. Então, a adaptação democrática é extraordinária, porque eles criam numa altura, enfim, o que se pode chamar uma democracia liberal, onde 1% da população tinha direito de voto. É mais ou menos no princípio do século, antes da Grande Guerra. É verdade. É isso. Ou seja, os japoneses também conseguem depois fazer... lá está, têm dois partidos, um que é conservador, e depois aquilo funciona, mas é uma sociedade... são casos muito especiais. Deixa-me voltar à Europa por causa desta influência que nós vamos ter agora de uma alteração de política de Trump. O que é que acha que vão ser as consequências nos próximos anos desse reposicionamento americano? Eu acho que, vamos lá ver, a primeira consequência é que as forças políticas que de certo modo se identificam com esta área, não é? Vão estar mais à vontade, vão ser mais aceitáveis e mais aceitos, quer dizer, isso penso que também é um fenómeno normal, quer dizer, a América tem de facto uma grande influência e vai continuar a ter, quer dizer, não há dúvida que vai ter. Depois, espero, por exemplo, que se aparece o fim da guerra, porque acho que o fim da guerra, penso que vai ser uma coisa... O Vance falou até com algum... O J.D. Vance falou com algum pormenor disso. Eu acho que vai haver ali um cessar-fogo e vamos ficar com uma espécie de solução à coreana, não é? Vamos ficar ali com... Mas isso é o que o Sr. Putin recusa, uma solução à coreana. Mas se recusar, não vai ter muita sorte, porque eu acho que pela mesma razão que aquele extremo leste faz todo sentido. Da Ucrânia. Historicamente é mais russo que o resto, não é? Da parte da Ucrânia. A Ucrânia devia ter sido, francamente, devia-se ter feito à Ucrânia o que se fez, e para bem da Ucrânia sobretudo, o que se fez à Finlândia durante a Guerra Fria, que era a neutralização. Os finlandeses deram-se muito bem com isso.
e a Ucrânia devia ter sido isso que devia ter sido feito. Mas, já não o preocupa estarmos sempre a questionar as fronteiras? É que senão nunca mais paramos, não é? Acabamos há mil anos atrás. Não, questionar as fronteiras, e a gente tem um caso de fronteiras que foram completamente artificiais, no sentido que foram as da colonização e da Convenção de Berlim, e que já foram pela primeira vez mudadas, não é? Com as criações dos Sudão do Sul, da Eritreia, etc. Portanto, agora, o questionar das fronteiras é muito complicado, e eu não acho que haja uma força supranacional que possa evitar isso. Quer dizer, isso portanto, vamos continuar a ter guerras. Vamos continuar a ter guerras, ou sobretudo quando as coisas são muito mal conduzidas, porque esta questão da Ucrânia, no princípio, se não tivesse havido uma intervenção que houve dos americanos e dos ingleses, aquela solução na Turquia talvez tivesse funcionado. Estava mais ou menos encaminhada. Jorge. Sim, eu gostava de voltar à questão do Trump, como esta ideia que eu já me referia, de que vai normalizar, se quisermos, os partidos mais nacionalistas, mais conservadores e mais na sua linha. Eu julgo que a coisa vai para além disso, porque a pergunta é: o que é que aconteceu ao mundo ocidental com, no fundo, se quisermos, o impasse político na América com o Partido Democrata? O que é que aconteceu? E se calhar Trump vai, no fundo, criar uma espécie de uma nova ordem que ele próprio também não sabe como é que vai terminar. E já começam a aparecer alguns exemplos. O Financial Times, acho que era ontem, fazia a pergunta, muito bem feita: será que as corporações americanas se vão tornar MAGA? Portanto, eu falei disso ontem no programa matinal. O que significa que as corporações podem voltar o investimento para os Estados Unidos, começam a sair do mundo e vão outra vez dar um maior poder à América. E esta romaria dos ex-globalistas a mar-a-lago significa que aquilo que é importante e que Trump já trouxe, que é a ordem política, tem que continuar a mandar na ordem económica. Aí é que eu tenho muitas dúvidas. Pois, mas é que... Camilo, desculpa só para dizer uma coisa. Nesse sentido, o Marco Rubio, que foi um grande adversário do Trump em 2016, e o Trump chamava-lhe Little Marco. É verdade, chamava Little Marco, como chamava Jeb Low Energy ou Jeb Bush, e com que ele os é horrível, porque são as tais coisas que a partir daí o ofendido ou passa a formas superiores de luta, digamos, ou dá um par de chapadas no ofensor, o que também ou então fica mesmo humilhado, e o Marco Rubio nisso foi impecável, porque depois, apesar dessas ofensas todas, não foi para aqueles Never Trumps, nem coisa, e fez, e pronto, e agora é secretário de Estado, foi nomeado secretário de Estado. Marco Rubio é um católico. Eu, aliás, na altura de 2016, achava que era o ideal para o Partido Republicano. Eu também achei. Era um latino, eu também achei, católico, imigrado de Cuba, família de imigrados de Cuba. Com convicções sólidas. Com convicções sólidas, mas isso o Trump também, faça-se justiça, foi buscar um vice-presidente com convicções sólidas. É verdade, o que ele não tem o J.D. Vance. Exatamente, o Vance tem pensamento, tem história, uma história de vida muito atribulada e muito americana também, sucesso notável, e eu acho que nisso o Trump também mostrou, é um sinal muito interessante, que o Vance nem sequer lhe acrescentava muito eleitoralmente, quer dizer, havia ali republicanos que lhe teriam sido mais interessantes, digamos, em termos eleitorais. Mas trouxe-lhe a juventude e o futuro. Mas trouxe isso e trouxe-lhe, de facto, ver-se, quer dizer, tem aquilo que ele não tem, não é? E voltando a isso, o Rubio fez umas declarações, não foi para aí em maio, dizem umas declarações muito interessantes, ainda, portanto, antes de estar secretário, disse: nem tudo o que é bom para os mercados é bom para o povo americano. É bom. Isto é muito importante. Mas voltando à questão dos mercados... A questão da política e da economia, eu acho que é fundamental. Mas o que eu julgo que vai acontecer, um outro movimento, pode acontecer, é que
o equilíbrio entre o económico, o político e o social estava instável. O que ele está a puxar é a política. E agora vão ser as próprias empresas que, tentando interpretar o pensamento político, também podem fazer uma globalização diferente. A globalização, nós pensámos em Davos. Eu estava a pensar a questão do Davos. Davos existe há algum tempo. O que é que Davos trouxe ao mundo? Uma coisa muito interessante. A liberalização, a possibilidade das empresas se expandirem no mundo sem grandes restrições, quer alfandegárias, quer de liberdade de circulação, tudo aquilo que se fez, mas depois ganharam uma dimensão tal que estavam, no fundo, a condicionar a leitura dos próprios problemas. Ou seja, e pergunta-se, e qual é o problema disso? O problema disso é que as pessoas votam. Porque se não houvesse votação, isto levado ao extremo, há um amigo meu que disse, nós vamos voltar aos tempos feudais, em que, no fundo, o poder económico vai ao beija-mão ao rei. E o rei pergunta, mas o que é que os senhores querem? Mas esse é o meu receio. Não, mas pergunta, o que é que os senhores querem? E o problema vai ser como é que nós vamos conseguir manter um ritmo económico que resulta dessa possibilidade de haver essa liberdade económica, mas ao mesmo tempo começar a ter noção do problema social que aquilo gera. E isso descompensou. E as pessoas perceberam isso. É verdade, a minha dúvida na questão social é se a classe política fez o seu papel. Eu acho que não fez. Não foi, claro. Não, a classe política... Essa é que foi a falha. Camilo, a classe política, mais ou menos em toda a Europa, em toda a parte, a classe política ajustou-se muito, sobretudo, quer à direita, quer à esquerda, o centrão, ajustou-se muito e esqueceu completamente os... Quer dizer, a esquerda aconteceu-lhe uma coisa que eu acho que vai ser trágica, que foi, virou-se para todo estas novas políticas do wokeismo, dos os novos oprimidos. Entrou por aí a imaginar oprimidos, a microagressões, etc. E perdeu a classe o resto da classe trabalhadora. É verdade. Perdeu completamente. É muito interessante que isso deu-se, sabe, a gente se pensa, por exemplo, os partidos comunistas, o Partido Comunista em França, chegou quase aos 30% do eleitorado. E desapareceu o pela mão Partido do Comunista em França hoje terá 2%, mas está naquela coisa do Mélenchon, naquela amálgama do Mélenchon, e tem para aí. O passou todo em massa para o Fundo Nacional, há 20 anos, praticamente, quer dizer, com a desindustrialização. Aliás, nos Estados Unidos, também toda aquela zona dos Apalaches, tudo isso foi exatamente restos, classe operária, o automóvel foi ao ar, a siderurgia foi ao ar. O Rust Belt. E, portanto, toda essa gente toda passou a votar. E hoje vota nos Estados Unidos também, quer dizer, os sindicatos lá praticamente não apareceram no Partido Democrático e estiveram representantes na Convenção Republicana. Sim. Quer dizer, primeiro, a esquerda teve esse problema. Na direita, a direita também, a cabeça da maior parte dessa gente da direita foi também muito feita por esta... E, portanto, não é tanto terem aderido, mas não combatem. É curioso que o wokeismo, que no fundo é uma nova utopia, quer dizer, é uma nova utopia, só que é uma utopia que andam todos os dias a inventar. Aliás, há alguns romances de ficção. Eu gostava muito de ficção, gosto muito de ficção científica, gostava. Hoje em dia, quer dizer, continuo a gostar, mas não há grandes novidades aí. Mas há umas autoras, woke, por exemplo, nesta questão do sexo, criaram mundos, mas podem-se criar, na ficção podem-se criar, em que, por exemplo, a pessoa a cada momento pode mudar de sexo, portanto pode mudar de género. Quer dizer, está bem, aliás, é uma ideia curiosa, quer dizer, só que não temos meios científicos para isso, talvez um dia apareça, quer dizer, não sabemos, não é? Pode ser que um dia apareça. Mas, quer dizer, há uma parte, de facto, e com coisas perfeitamente sinistras, por exemplo, esta coisa de mudar a escrita dos autores. Sim, inacreditável. É uma coisa de doidos inacreditável. Mesmo. E reinventar as histórias. Olha, até a Disney caiu nessa estupidez. Não, mas é uma coisa, quer dizer, esta coisa, viram um escritor, aliás, há um livro agora que saiu do Pedro Correia, que é um livro até interessante,
chamado Tudo é Tabu, onde ele põe uma série de exemplos. Por exemplo, no Brasil não foi bem foi foi o Machado, quer dizer, o grande escritor brasileiro, foram para o tornar acessível, mexeram no texto. É uma coisa extraordinária. Altera-se a própria obra e o pensamento. Na escrita nos Estados Unidos, na escrita do Faulkner e do Mark Twain, foram suprimir a palavra nigger, preto, foram suprimir a palavra, quer dizer, puseram no Mark Twain, puseram slave, quer dizer, são coisas de loucura, quer dizer, mas isso é a esquerda a voltar às suas raízes, porque a esquerda, a partir do momento em que acredita que consegue construir um homem bom, exatamente, não tem limite. Ou seja, o limite, qual é o limite? O limite é de conseguir convencer, e por isso é que a questão da democracia liberal começa a ser um problema à esquerda. E eu acho que nós vamos assistir à esquerda a querer introduzir elementos de democracia representativa com, se quisermos, uma certa subtração do voto popular. Claro, mas já... Porquê? E o que é que está a acontecer? E eu noto isso. É o uso do poder judicial. Claro. Porque o poder judicial agora começou a ser, fazer parte do jogo político, em que os políticos, no meio da confusão, vai para cima do poder judicial. E, portanto, querem, no fundo, que o debate não se faça dentro do que é normal, que é dentro de uma casa, num parlamento e com o voto popular. Pode-se dizer, mas eu gostava só de voltar à questão do Trump e da questão das empresas, porque é um assunto que me interessa, que é o que é que vai acontecer às empresas com uma ideia em que as nações vão ter decisões estratégicas território a território. Eu, se estivesse numa multinacional, o que eu dizia para vocês, preparem-se para ouvir melhor os dirigentes de cada nação. Têm que perceber quais são os problemas deles. Não são vocês que vão impor o vosso modelo, porque o vosso modelo não vai funcionar. Porquê? E o que é que volta? E isso está estudado em quem faz gestão de multinacionais. Eu, aliás, conheço um professor português muito bom, está no MIT, que é o professor Pinto Santos, que estuda muito os modelos de globalização que houve. Empresas como a Toyota, como é que globalizou, versus outras empresas como a Mercedes. No fundo, ele fez esse trabalho de como é que cada uma globalizou. Umas com mais um modelo mais central, outras com um modelo mais local. Eu acho que a luta vai ser das empresas de modelo local, provavelmente vão começar a ter mais sucesso. Porquê? Porque se começam a adaptar. Não é possível, por exemplo, esta questão oquista que as empresas, corporações meteram para todos os países do mundo. Claro que chegavam à Arábia Saudita, claro, chegavam à África e aquilo não funcionava. Mas apareciam, mas depois há um problema. E isto é tramado. Porque depois aparece uma conferência organizada naqueles países em que ele aparece com uma superioridade moral e cultural versus a religião e, se quisermos, a cultura do local. Vai acabar mal. Ou seja, o choque cultural... E as sanções económicas. Claro, e as sanções económicas. Ou seja, para receberes não sei o quê, tens que pôr aqui na tua Constituição. Exatamente. Ou nos teus... Isso o movimento do tipo de Facebook é evidente. Porque ele percebe e recua logo. Posso dizer, bom, há quem me diga, já tive uma conversa com o teu colega jornalista e ele estava horrorizado porque, e é um bocado de verdade, vamos ver, há aqui um tema novo, porque isto é paradoxal. As grandes empresas da globalização, da comunicação, se pensarmos no Google, o Facebook, o YouTube, estão por cima dos movimentos políticos nos territórios. E podem manipular, naquele sentido que se quer, mas é sempre aquela teoria que a esquerda não gosta do Musk, mas não fala no Jorge Soros. Ou seja... Sim. Falou agora a Meloni. Mas não querem falar. Porquê? Porque lhe agrada um capitalismo global e desagrada-lhe outro capitalismo global. Então o que é que eles estão a querer? Usar as corporações para fazer luta política. Eu acho que o Trump vai pôr ordem nisto. Porque, de repente, cada país vai se apresentar com o seu problema e a pergunta é, mas porquê é que Trump... Vamos à questão do México, porque a questão do México é interessante.
O México é o que é. E, portanto, foi uma grande ajuda e sempre será uma grande ajuda para os Estados Unidos, sempre foi. Mas, de repente, o México começou a exportar o seu modelo para aquela zona sul dos Estados Unidos. E, se recordarem, a campanha de Trump do primeiro mandato não tem nada a ver com agora. É completamente diferente. Porque se agravou tudo isto que estávamos a referir, o wokeismo, a questão da convicção, por exemplo, do Vance. Eu acho que o Vance, se não tivesse havido este movimento wokeista, o Trump não ia buscar. Não. Porque o Vance é um tipo com uma convicção de dizer, pá, isto não faz muito sentido, por isto, aquilo, aquilo. Portanto, eu o que acho é que é uma nova ordem que nós não sabemos qual é o impacto, ou seja, o resultado final. Agora, que ninguém fique a pensar, porque já há uma esquerda, também há alguma direita, mas uma esquerda a dizer, pá, não se preocupem porque isto, a gente, dentro de poucos anos o Trump já não está lá. E eu acho que não é bem assim, porque a vitória foi muito expressiva e culturalmente o Partido Republicano vai ter que... começa a ser a reformulação ideológica do próprio partido. Jorge e Camilo, nesse aspecto há uma coisa muito interessante, que é o ponto em que o modelo político, o modelo partidário, de certo modo obriga a vaga a não ter as expressões que teve, por exemplo, na Europa há 100 anos. Há 100 anos na Europa, a seguir à guerra, houve muita coisa parecida com o que está a acontecer agora. Muita coisa parecida. Quer dizer, há de facto, eu acho que de facto a grande guerra é a grande ruptura histórica e que nos exatamente, e que é um mundo diferente, por variadíssimas coisas, nomeadamente porque da grande guerra, por exemplo, resultou a revolução na Rússia, portanto, e passamos a viver durante um século praticamente condicionados pela questão do comunismo e da luta anticomunista. Quer dizer, que foi o que dividiu o mundo, não foi dividido pelas democracias. Não. Na luta anticomunista estavam os Estados que eram ditaduras, nas Américas, ditaduras militares, estavam Estados autoritários, como os Estados peninsulares aqui, com autoritários conservadores, como é o caso do Estado Novo e do franquismo. Estavam os sauditas todos, quer dizer, uma monarquia absoluta, quer dizer, estava a Pérsia. Exatamente. Tudo isso estava contra o perigo, chamamos assim, do comunismo. E levou a mudanças, quer dizer, há 100 anos levou a mudanças. Apareceu depois, como resposta ao comunismo, apareceu o fascismo, depois apareceu o nacionalsocialismo alemão, tudo isso. Na América, tudo se teve que fazer dentro dos dois partidos. Sim. Porque, de facto, as terceiras vias não funcionam. Viu-se com o Ross Perot, as terceiras vias na América só servem para liquidar o mais próximo, não é? Já tinha acontecido isso em 1896, com a eleição do Cleveland, exatamente, na altura que apareceu um populista no Partido Democrático, do McKinley, a eleição do McKinley. Portanto, tudo isso, a revolução deu-se no Partido Republicano. Eu acho que da revolução nos partidos, sim. Deu-se uma revolução no Partido Republicano, que nós vimos, aliás, muito claramente, com os Never Trump, onde estavam, aliás, pessoas muito estimáveis. Quer dizer, não. Agora, este fenómeno naturalmente era preciso uma figura assim, que tem aspectos que são de facto, do mais reprovável que há para a política tradicional. Eu outro dia vi uma entrevista do que ele foi Prémio Nobel em 2008, do Krugman, no Expresso, a dizer que o Trump era o Salazar. Disparado. O Salazar, se visse uma figura como o Trump, eu ia achar esquisitíssimo, não é? Eu por acaso, eu ia achar estranhíssimo, quer dizer, é que não há nada, é difícil encontrar duas pessoas. Talvez por isso isso foi a inspiração do Marcelo, quando visitou o Trump a primeira vez, ele disse que ele era muito popular, ele disse, pois, mas na Europa não sei se eu seria muita sorte. O Marcelo disse isso a Trump. Pois, mas quer dizer... É uma figura para nós europeus fora eu às vezes estava a pensar, o que é que uma figura, por exemplo,
o Salazar, aliás, lá está, que não gostava de multidões, nem que fossem a favor dele. O Salazar era tipicamente o anti-demagogo, o anti... Também não, quer dizer, também não precisava, portanto, de eleições. Ainda bem, mas ele não se permitia. O Trump é o contrário. O Trump gosta... ele não é bem um tribuno, ele é mais é um grande entertainer aquela oratória dele, em que ele de repente se dirige a uma pessoa que está no meio e diz: "Hey Joe, it's fantastic", usa sempre aqueles superlativos para tudo, fantastic, extraordinary, quer dizer, usa e abusa. Parece um bocadinho algumas pessoas da sociedade também que usam isso, não é? Senhoras, sobretudo. Mas deixa-me dizer um outro erro que eu acho que se está a cometer, e o caso, por exemplo, das manifestações agora que houve na Rua do Bem Formoso. E é um erro que a esquerda vai pagar muito caro, porque eu acho que tu falavas, não sei se foi ontem, se foi hoje no programa de hoje, sobre o facto da sondagem, do que ter dito que é que os portugueses pensavam sobre o que se tinha passado. Sim, foi hoje. É um erro a esquerda achar que qualquer pessoa que denuncia um conjunto de problemas é um potencial fascista. É verdade. Mas eu acho que é uma parte da esquerda que percebe isso, mas está a fazer de propósito, está a tentar manipular a opinião pública. Mas não, eu acho que eles estão a perder mesmo a noção do Estado, não sei onde estão. Ou seja, eu acho que eles já nem estão a manipular. Há aquele síndrome, como é que se chama? Aquela disforia do Trump, aquele síndrome. Eu acho que muita gente foi atingida por isso, quer dizer... não estão a ver que as pessoas normais, porque o problema... Acham que há um problema. E depois começam com estudos de percepções e realidades. Sim. Eu falava com um colega teu e a brincar, dizia-lhe, olha, sobre percepções e realidades, vou dar um exemplo. Está aqui um segurança cheio de frio. E o segurança pede à sede que lhe traga um aquecedor. E a sede responde: nós distribuímos 1000 aquecedores. E ele diz: mas eu não tenho. Portanto, aquela pessoa em concreto não percebe. Porque, ou seja, há ou seja, quando se fala em números grandes, as pessoas ficam assustadas porque, mas eu não tenho isso. Como é que tu me estás a dizer que os outros têm? E de repente, esta guerra como é que eu te explicar, de informação e de factos, gera depois na comunidade mais básica, na normalidade, uma ideia que aqueles tipos estão todos loucos. Não querem saber de nós. Não querem saber de nós. Mas é a ideia das estatísticas, por exemplo, a gente viu na eleição americana, arrumaram-nos antes que a economia americana estava muito bem com os números, não é? Com as macro-estatísticas todas. Só que as pessoas não estavam a chegar... Alguns não estavam, outros estavam, quer dizer, em média bem, mas depois havia uma discussão. Ou digamos lá, eu vi alguns dos tais inquéritos, e que valem o que valem, das tais sondagens, mas lá está, 60% dos americanos tinha dificuldade de chegar ao fim do mês com as contas pagas. Não é? É verdade. E a inflação ajudou a piorar muito isso. E a inflação. E os presidentes, às vezes, esquecem, sobretudo os incumbentes, esquecem-se que houve presidentes que perderam as eleições por causa da inflação. E este foi mais... Embora a inflação é muito interessante. Aliás, a grande vantagem do Trump foi essa. Porque já não sei quem foi, mas é um dessas pessoas que eu enfim, levo a sério, que também não são assim tantas. Mas li uma coisa muito interessante, que essa inflação, de certo modo, ainda vinha dos finais de umas emissões dos finais do Trump. Aliás, é curioso, porque já uma vez contei isto aqui. Uma certa altura, no final da década de 80, o Kissinger esteve aqui. E esteve também o tipo que era o conselheiro do Reagan na altura, agora me deu uma branca. Não, até foi do Commerce Department, deu uma branca. E estavam os dois a conversar ao pé de mim, e eu era um miúdo, era um estagiário, e dizia o Einstein para o Kissinger assim: este problema de Tiananmen na China teve a ver com a inflação. Eu fiquei espantado de olhar para aquilo, mas depois, nos anos seguintes, ao estudar o fenómeno, percebi que ele tinha razão. De facto, a inflação é um problema. Mas é um problema porque os dirigentes políticos esquecem-se muito da história económica, que é o verdadeiro imposto que é sempre transversal e que toda a gente paga. Exato. É a inflação. A emissão de moeda, exatamente. A emissão de moeda.
E o que é que acontece? E eles, como querem, no fundo, fazer uma política magnânima, Claro. começam... E acontece sempre o mesmo. Se nós pensarmos nas monarquias, quando for a emissão de moeda nas monarquias... A guerra? É sempre... Não, a ironia da... Eu chamava sempre a atenção aos meus alunos. Eles tributam... Eles depois, desculpe só, nunca mais me esqueço de... O Fernando Medina vir dizer que a dívida pública estava mais baixa em relação ao PIB, que para quem sabe de economia percebe que a inflação baixa sempre a dívida pública. Mas as pessoas estavam a ser tributadas e depois que obviamente foram corridos. É verdade. Já agora, o nome enganei-me, é Martin Feldstein, morreu há pouco tempo. Martin Feldstein. Mas a ironia da sorte é que a gente vê a França, por esforço, a França do século XVIII, por esforço da Guerra dos 7 Anos, tinha perdido com a Inglaterra, foi ajudar os patriotas americanos na Guerra da Independência contra para fazer uma república, e com isso as finanças da França ficaram desgraçadas e o Luís XVI, aconselhado pelo Necker, teve que convocar os Estados Gerais, de Estados Gerais de onde nasceu toda a dinâmica da Revolução, onde o desgraçado do Luís XVI acabou com a cabeça cortada. Portanto, mas eles esquecem sempre disso. Este tipo de história, não é? Lá está. Bem sei que é aquela coisa que, de facto, há um historiador que diz com muita graça que quando veio a Revolução Francesa, já ninguém em França, ou quase ninguém em França, acreditava que o Luís XVI fosse rei, por graça de Deus, incluindo o próprio Luís XVI. Que se vê, aliás, pelo comportamento dele, que ele já não estava... Jorge, eu gostava antes de acabarmos o programa, gostava também de ouvir a tua... Tu tens mais vocação para esta área. O que se passou esta semana, que são 2 factos importantes. Um, que é esta sondagem, que pela primeira vez parece dar um afastamento grande entre a AD e o Partido Socialista, e também as últimas movimentações nas presidenciais. Não, a sondagem do... Eu não vi a sondagem em detalhe, mas... São 7 pontos de diferença entre sim. o Partido Socialista há dois fenómenos que se percebe para quem olha para a política nacional, e a confusão instalada dentro do Partido Socialista é evidente. É grande. É na escolha do candidato presidencial, é na escolha dos autarcas, é na forma como faz oposição ao governo, é na forma como se envolve. Agora, por exemplo, nesta questão do Ministério, há um desnorte evidente no Partido Socialista. Portanto, estão perdidos, não sabem se a guerra é com o PSD, se é com o Chega. Portanto, eles estão embrulhados e as pessoas percebem isso. Eu acho que... Aliás, é o meu artigo da manhã. E julgo que mesmo o próprio presidente do partido está a revelar para um jovem, teria que ter mais coragem, menos receio de tomar mais risco. Eu acho que ele está a ir muito atrás do prejuízo, ou seja, cada vez que há um movimento... Não lidera, está a ser liderado. Não me parece que... E as pessoas, obviamente, isso depois... Nota-se. As pessoas apanham logo isso, não é? Portanto, eu acho que aí se percebe. Acho que a questão do governo ter insistido no tema da segurança lhe vai dar, de certeza, algum crédito. É óbvio que é na luta política para o espaço do Chega, percebe-se isso. E não, as pessoas que obviamente estão, diria, defraudadas com a AD, vão olhar ainda com alguma desconfiança, mas a verdade é que eu acho que isso começa a aparecer. E depois, economicamente, também, a oposição, não sei se... Há aqui um fenómeno interessante. O debate político mete já muito pouco economia. É uma coisa nova. Eu acho que tem a ver muito com esta influência global, ou seja, os temas do mundo e a economia já não é um grande tema, e depois vem a questão da inflação, em que as pessoas começam a perceber que há aqui... Ou seja, há um fenómeno giro que é a taxa de inflação começa a cair, o tema da imigração as pessoas já olham dele de uma forma mais normal para se resolver, o tema da segurança também, e a economia não há uma oposição muito frontal. Nem o Chega caminha nesse sentido, a Iniciativa Liberal perdeu-se, e eu acho que depois o Partido Socialista, como está
diria, capturado pela extrema esquerda ouquista e mais uns revolucionários de última hora, perdeu-se e está aí nesse discurso. Aliás, se disser, o Partido Socialista apareceu na manifestação do Bem Formoso. Exatamente. Que eu costumo dizer assim, que é só para a Corte de Lisboa, Pois. porque no resto do país as pessoas percebem qual é o problema. E que eu acho que ninguém... Quer dizer, aquilo é mesmo para... Eu diria que aquilo é o... Eu vou ser um bocado se calhar, leviano e caricaturar. Aquilo é a malta do bem pensante do bairro Alto que desceu para ser solidária com o que se está a passar no Formoso. Não vai acabar bem. Porque é uma... Percebe-se que há uma disfunção. E ontem estava a ver um filme policial, o que se passava numa polícia, e depois pensei assim, eu acho que este filme devia ser entregue ao dirigente do Partido Socialista, para ele perceber que a polícia tem uma informação que eu desconheço, Claro. mas que obviamente É relevante. deve ser relevante para terem feito aquele tipo de intervenção. Não quero nem aprovar nem desaprovar, tenho que E a admitir. prova está, nunca aconteceu no sábado. Eu acho que esse é o tema. O outro tema qual era? O outro tema é as eleições presidenciais. Esta semana assistimos a algumas alterações de posicionamento e até de atitude. Marcos Mendes está cada vez mais desconfortável quando é questionado sobre se vai ser candidato ou não. Gouveia Melo parece estar descansado também. E depois tens, do outro lado, sobretudo do lado do Partido Socialista, uma grande confusão. E agora parece que uma aceleração da vontade que António José Seguro tem de recuperar a imagem e o tempo perdido. Eu a leitura que faço é um bocadinho, não é marxista, mas é hegeliana. Ou seja, o Marcelo Rebelo de Sousa gerou a sua alternativa. Enfim, pode ser uma síntese. Porquê? Porque o próximo presidente, julgo que o próximo presidente vindo das listas partidárias vai ter alguma dificuldade. Porquê? Porque quando as pessoas começam a olhar para um regime que está instável ou está em decadência, há uma coisa que as pessoas provavelmente vão perceber: não vale a pena vir alguém do regime para dizer que vai mudar o regime. Ninguém acredita nisso. E, portanto, os externos, e por isso é que António José Seguro e Gouveia Melo, António José Seguro porque se afastou, foi mais ou menos... Mas não teve tempo demasiado de afastamento? Teve muito tempo fora, portanto agora vai ter que recuperar esse capital se quisermos, mas é uma pessoa que pode aparecer na lógica de que esteve fora disto. Estive fora disto. Isto não é comigo. Foram 8 anos do Partido Socialista, eu estive lá e correram comigo, e portanto são 8 anos do Partido Socialista e o que se passou. E eu já disse isto publicamente, porque ele também o disse publicamente, estive no almoço com António José Seguro, em que ele de forma muito, diria, linear, disse: em Portugal há 3 forças políticas e eu não consigo perceber como é que os amarelos não falam com os azuis e os azuis com os vermelhos. Portanto, ele normaliza... Portanto, isto é piada por não falarem com o Chega. Claro, normaliza já, aquilo que há pouco referíamos, começa a haver uma normalização do discurso com as forças mais conservadoras. E, portanto, Gouveia Melo comete um erro, faz um ataque, ou pelo menos maltrata uma parte do Chega. Eu acho que não percebe bem, ou seja, ele revela ali que, sendo fora do sistema, sendo um militar, portanto é uma lógica, não é sidonista, mas uma lógica de fora do sistema, não deve comentar o que se passa dentro do sistema da forma como a fez, porque lhe vai correr mal. Porque as pessoas, eu julgo que as pessoas... depois há um outro tema. A partir do momento em que a democracia representativa, diria tradicional, não resolveu o problema, ou pelo menos dá a ideia que não resolveu, e portanto tem que ser partidos mais extremistas, se quisermos, mais radicais, a pôr a tónica do que é preciso mudar, é natural que vão à procura de uma pessoa que paira por cima do sistema. Porque é normal. Eu acho que, por exemplo, o que é que se está a passar com o Marcos Mendes? É uma reprodução de Marcelo. Claramente. E as pessoas estão a Alguém perceber a brincar dizia-me, sem ofensa obviamente física, em ponto pequeno. Mas quer dizer, uma reprodução não funciona para aquilo que se passou. Portanto, por isso é que eu acho que ele já está a viver bem. E porquê é que achas que o PSD está a insistir nele? Porque o PSD está a cometer muitos erros estratégicos e táticos também, de comunicação. Está-se a antecipar a certo tipo de problemas
numa lógica que quer ter voz. O PSD ainda não percebeu uma coisa que... Eu acho que o PSD tem um tema que é também profundo. O PSD, à direita, é o maior partido, mas continua a ser um partido minoritário. Ou seja, tem que ter cuidado, porque a captura de um eleitorado mais conservador ou um eleitorado mais ao centro, eu acho que deveriam ser um bocadinho... Ou tinham uma linha muito mais direta, ou então tem que ter muito cuidado. Eu estava a comentar com o Jaime, por exemplo, sobre as eleições em Moçambique. Precipitaram-se. Quer dizer, foram os primeiros a dizer que estava tudo... E o caso das presidenciais, a pergunta é... Eu acho que há um tema da precipitação de PSD, que é o único que eu diria, se calhar desculpa um bocadinho, que é, se repararem, as autárquicas são primeiro. E porquê é que as autárquicas não são tema? Porque as autárquicas, eu acho que o PS e o PSD querem fazer uma espécie de um montante de divisão através das autarquias, como sempre foi, manter a sua base autárquica intocável e, portanto, apontar baterias para afastar a possibilidade do Chega ter relevância autárquica, porque se tem a nível nacional ainda não tem relevância autárquica. Eu acho que isso afastam, porque é um assunto, e a questão que o Chega denunciou com aquele espetáculo todo na Assembleia, com as targas, é um bocadinho isso, é a reposição do aumento dos políticos, os tais 5%, se recordar bem, o que o André Ventura veio dizer foi, isto foi feito, o PS e o PSD nas nossas costas, porque tal, e o que nos disseram foi as pessoas das autarquias disseram, pá, vocês vejam lá, porque há aqui um problema. Eu acho que isso foi uma... E porque o PSD percebe que o Presidente realmente pode fazer a diferença para a frente. E quis ter uma espécie Mas é mais do mesmo. De um salvo, quer dizer, de alguém que podia compreender a luta política que está a ter. E eu acho que o problema hoje é muito mais complexo. Aliás, com o final da nossa conversa, a pergunta é como é que a política nacional fica neste cenário. Neste cenário da alteração a nível do mundo. Quer dizer, este é o problema central e os partidos não estão a fazer essa reflexão. Estão outra vez fechados sobre eles mesmos e não conseguem dizer, mas espera aí uma coisa, mas o mundo como é que vai evoluir? Repensar o seu papel. Para repensar o seu papel. Porquê é que isto está a acontecer já? Está, nós temos muito... Engraçado, eu aqui há uns anos foi na altura da canonização do Nuno Alves Pereira, eu fiz uma biografia do Nuno Alves Pereira, que aliás, enfim, já teve sucessivas edições e agora vai ter uma reedição, onde procurei integrar, e eu procuro sempre fazer isso nas coisas que escrevo. A história de Portugal faz parte da história da Europa, quer dizer, Portugal mais ou menos acompanha, quer dizer, embora vamos lá ver, o distanciamento da Europa que nós fizemos historicamente, fizemos no século XV, porque era uma forma de criar massa crítica para resistir, e com grande visão dos nossos reis da época, massa crítica para resistir à futura integração peninsular por Castela. Portanto, nós fizemos, quer dizer, quando Castela completou em 1492 completou a unificação da Espanha, nós já tínhamos criado massa crítica em Marrocos, nas viagens, na costa ocidental e estávamos, exatamente, já tínhamos criado massa crítica e, portanto, para reforçar politicamente, em termos de poder político, a nossa identidade. Mas, de qualquer maneira, nunca escapamos, para bem e para mal, nunca escapamos à influência da área. Atrasados sempre. Da área onde estamos, atrasados ou adiantados. Mas nunca adiantados sempre na tal globalização, fomos pioneiros nisso. Quer dizer, não há dúvida que... Agora, a resistência aqui, quer dizer, a resistência do regime, também, porque o regime criou, é muito curioso, porque como não tem grandes coisas para dizer, vive muito também da demonização do seu antecedente e, portanto, a gente vê, por exemplo, sobretudo a chamada direita sociológica, que eu às vezes um bocadinho, enfim, insultuosamente chamo a direitinha,
teve sempre um pavor de, em democracia, defender certos valores, porque eram valores que o Estado Novo defendeu autoritariamente. Agora os valores são os mesmos, quer dizer, a nação, o Deus, Pátria e Família, melhor ou pior, quer dizer, com que isso, eu acrescentar-lhe a liberdade também, mas melhor ou pior, são valores da direita. Portanto, o facto do Estado Novo os ter, e a esquerda nisso foi muito hábil, porque conseguiu sempre, e isso foi uma das razões do sucesso do Chega, foi ter assumido isso numa dada altura, que a direita, com algumas exceções, há um momento no Partido Popular do Manuel Monteiro que há um esforço disso. O próprio Passos Coelho também fez algum esforço nesse sentido. Mas tirando isso, de facto, nunca se distinguiu nesse aspecto da esquerda. E, portanto, quando chegou, enfim, era fatal que aquilo que se deu na Europa toda, por diferentes razões, não é? Na Espanha, o Vox apareceu por causa da questão catalã e do separatismo, porque o PP não foi suficientemente enérgico nessa altura, nesse ponto. Ou seja, a política, eu tenho horror a esse tipo de frases, mas há o horror ao vazio também, em política, não é? Não é só mas há um físico. tema na social-democracia que vale a pena para os sociais-democratas pensarem, que é, e nos liberais também, e nós somos dessa área política, eu acho que há aqui um tema que é o problema que o mundo tem que resolver foi o que originou também a existência desses partidos. E, portanto, quando aparecem os partidos conservadores, estar a lutar, partidos conservadores nacionalistas, usando os mesmos argumentos, não vai funcionar. Porque o problema concreto desta geração é outro. E, portanto, isso é um drama. Quando nós pensamos na ideia, por exemplo, do Estado Social, percebe-se numa zona em que os países saiam com uma grande desigualdade, Claro. Percebe-se que o Estado Social é uma coisa crucial. Claro. Sem isso não era possível haver sociedades políticas. Mas o fascismo também era um Estado social. Sim, nesse sentido era. Nesse sentido, quer dizer, o fascismo, do ponto de vista social e económico, é uma social-democracia. Uma social-democracia com partido único, tudo isso. Mas o modelo social é um modelo exatamente digamos, mantendo a propriedade, mantendo uma espécie de capitalismo vigiado, controlado, exatamente. Com sindicatos nacionais, com tudo isso. Ou seja, é autoritariamente, mas a ideia é a mesma da social-democracia. E quando se olha para o liberalismo, também tem que se pensar de outra forma, que é, quando as nações estavam fechadas, o liberalismo fazia todo sentido, porque era a forma de que, não havendo ocupação de território nem descobrimentos, Sim. a melhor forma, então, é abrir as fronteiras. E, portanto, teve que se fazer o movimento liberal. E toda a gente percebe isso. Agora, os dois movimentos geraram um novo problema. É melhor olhar para o novo problema. Não vale a pena voltarmos. Ninguém ninguém vai acabar com a globalização, nem ninguém agora vai dizer que a globalização está errada. Sim. Porque na altura toda a gente dizia, isto é a melhor coisa que nos podia ter acontecido. Pois, mas gerou este problema. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a Vossas Excelências, aqui ao Jorge também e ao Jaime. Lembrar que o programa é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, Prozis, o Blue Crowdfunds e também ajuda à produção neste programa do Grupo Sendisalidade. Nós voltamos na próxima terça-feira. Já sabe que o Jaime Nogueira Pinto passa a ser o contraparte do Jorge no programa, mas eu voltaremos na próxima terça-feira às 17h30. Quanto a mim, encontramos amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.